capítulo 55, verso de número 10 e verso 11, a Bíblia diz assim: assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam vazia, mas antes regam a terra, faz produzir pão ao que come, semente ao que semeia. Deus diz assim: assim também é minha palavra, ela não voltará para mim vazia, sem antes prosperar naquilo para a qual eu tenho a enviado. Isaías capítulo 40, verso 8, a Bíblia diz assim: seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra de Deus permanece de eternidade a eternidade. Glória! O que mais, pastor? Mateus capítulo 4, verso de número 4, a Bíblia diz assim, a Bíblia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 17, verso 17, Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade. Aí Jesus disse: quem é a verdade? A tua palavra, ela é a verdade. Romanos capítulo 10, verso 17, a Bíblia diz assim: porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da minha palavra, e o ouvir da minha palavra. Efésios capítulo 6, verso 17, a Bíblia nos diz assim: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra, Apocalipse capítulo 2, verso 10, a Bíblia diz assim: como guardastes a minha, nós iniciamos dizendo aqui que Deus é o único livro da Bíblia que você lê ele e tem a impressão de que ele não foi concluído. É o único livro da Bíblia que você lê e parece que está faltando. E isto porque, irmãos, este livro de Atos também, além de ser chamado de Atos dos Apóstolos, pastor Tidé, é também chamado de Atos do Espírito Santo. É também chamado de Atos da igreja. Pastor, o que é Atos? São as obras que a igreja está fazendo ainda na terra. É as obras, é os atos que a igreja, eu, você, a igreja de Cristo, o Espírito Santo, com a ajuda dele, está operando ainda nessa terra. E é exatamente por isso que Deus deixou este livro parecendo, depois você lê em casa ele todinho, e parece que ele está incompleto. Sabe por quê? Porque ainda está sendo escrito, como pastor, através da minha vida, da sua vida. O que você faz hoje está sendo registrado no céu por intermédio do livro de Atos dos Apóstolos. Por intermédio deste livro. Eu precisava trazer isso para o seu coração, para você entender o tema que foi escolhido, para a gente entender que neste livro, pastor Tidé, Deus faz uma promessa. Jesus Cristo, no livro de Atos dos Apóstolos, pastor, faz uma promessa. No livro de Atos dos Apóstolos, Jesus cumpre a promessa. No livro de Atos dos Apóstolos, Jesus continua cumprindo a promessa. Pastor, qual foi a promessa que Jesus fez no livro de Atos dos Apóstolos? No verso 8 do capítulo 1 que nós lemos, Jesus disse assim: não vos ausenteis de Jerusalém, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jesus abriu a promessa no capítulo 1, verso 8. Jesus agora vai cumprir a promessa. Aonde, pastor? Em Atos capítulo 2. A Bíblia nos diz assim no verso 1 em diante: cumprindo-se o dia de Pentecostes, todos os que estavam reunidos em oração foram cheios do Espírito Santo de Deus. Jesus prometeu no capítulo 1, cumpriu no capítulo 2, e no capítulo de número 3, Jesus vai continuar cumprindo. Oh, aleluia. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A promessa. Jesus e o cumprimento. Capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pastor, quando foi que Jesus prometeu? Capítulo 1, verso 8. Quando se cumpriu? Capítulo 2, verso 4. E quando começou a eles entenderem que ele prometeu? Capítulo 3, verso 1.
A Bíblia nos diz, estando Pedro e João descendo ao templo, a hora da oração, a hora nona, 3 horas da tarde, a Bíblia diz que apareceu e estava sentado nas escadarias do templo um homem que fora posto e estava assentado nas escadarias. E aí ele, olhando para Pedro e João, disse assim: dai-me uma esmola. Pedro e João, olhando para ele, disse assim: nós não temos prata e nem ouro, mas Jesus nos prometeu algo no capítulo 1, verso 8 de Atos. Prometeu o quê? Ser cheio do Espírito Santo. Ele cumpriu. Aonde? Em Atos capítulo 2, verso de número 4. E o que vocês têm para me dar? Nós não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. A Bíblia diz que ele levantou, se andou e começou a adorar a Deus. Oh, Deus. O que Jesus promete, é lindo o teu poder, Jesus. Cumpre mesmo, meu Deus. Aleluia. O que Jesus promete, ele vai cumprir. Oh, glória a Jesus. E uma das suas promessas é de que ele retornaria. Oh, glória. E uma das suas promessas é de que ele retornaria. Ao ponto de Deus colocar 2 anjos, 2 varões, dizendo: por que vocês estão perdendo tempo olhando para cima? Já é hora de começar a trabalhar. Porque estáis atônitos olhando para cima. Não é errado olhar para cima. O próprio salmista Davi, ele disse assim: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou céus e também terra. Pastor, porque aqui os anjos então os repreendeu, dizendo: por que vocês estão parados olhando para cima? Por que vocês estão parados olhando para cima? O que Jesus estava dizendo e os anjos estavam dizendo é: não percam tempo mais, vão trabalhar, vão ganhar almas, vão colocar cadeira na rua, sai de dentro da igreja, vai levar minha palavra, vai pregar meu evangelho. Irmão, nós precisamos, nós estamos, pastor, o senhor não tem nada para fazer? Tem, nós estamos aqui nessa noite para te dizer: Jesus está voltando, Jesus está às portas. Ele nos mandou aqui nessa noite para te dizer: prepara a tua alma. Oh, glória, meu Deus, aleluia, Jesus. É tempo de preparar, é tempo de despertar. Oh, Jesus. Jesus fez a promessa. Desperta, meu Deus, desperta, Jesus. Desperta, E nós vivemos a Espírito promessa. Santo de Deus. Nós vivemos essa Desperta os que promessa. dormem, meu Deus. Nós vivemos ela. Oh, Jesus, a hora vem. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Eu disse para não fechar a Bíblia, né? Tá vendo só? Tem que estar com ela aberta. Guarda o que tu. Guarda o que tu. Tem. O que tu tens. Oh, Deus vivo. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Foi elevado às alturas. Sabe o que Deus estava dizendo? Quando ele disse que ele elevou Jesus às alturas, o que Paulo profetizou em Filipenses capítulo de número 2, a partir do verso 5. O apóstolo Paulo disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ele Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de toda a sua glória, pelo que Deus o exaltou acima de todas as alturas, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que diante deste nome, que nome, pastor? Jesus. Para que diante deste nome se dobre todos os joelhos dos que estão nos céus, anjos, dos que estão na terra, homens, dos que estão embaixo da terra, demônios, dobrem os joelhos diante de Jesus Cristo e confesse que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, glória, Jesus. Pelo que Deus o elevou. Teu nome é grande, alturas. Teu nome é santo, Jesus. E uma nuvem. Aleluia. E uma nuvem. Uma nuvem. O recebeu.
Aí a gente aprendeu, né? Jesus subindo numa nuvenzinha, né? Oh, Deus vivo, Nós aleluia. aprendemos assim. E quando Jesus voltar, ele vai descer nas nuvens. Oh, Deus poderoso, aleluia. Diga comigo, Jesus não vai descer nas nuvens. Ele vai descer com as nuvens. Eu te explico. Jesus não vai descer nas nuvens. A Bíblia diz que Jesus vai descer com as nuvens. Pastor, me explica. Pelo Espírito Santo. Agora, Hebreus capítulo 12, verso de número 1. A Bíblia nos diz assim: portanto nós, os que estamos rodeados de uma tamanha nuvem, nuvem de testemunhas, fujamos de todo o embaraço desta vida e do pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que a nós foi proposta, olhando para ele. Ele quem, pastor? Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou toda a afronta, suportou a cruz. Deus vivo. Não entendeu ainda, né? Oh, Jesus. Jesus não virá nas nuvens. Jesus virá com as nuvens. Aleluia, Deus. Pastor, quem é as nuvens? São aqueles que partiram e estão já com ele. Aleluia. E esta grande nuvem de testemunhas, a igreja, daqueles que morreram, partiram, voltará com ele, e lá de cima ele vai gritar dizendo: desçam e peguem os vossos corpos. Glória. Pastor, tem base bíblica? Tem. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Paulo disse assim: eis que eu vos digo um mistério, nem todos nós morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, pastor Jackson, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, pastor, os que estivermos vivos, seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, porque importa que isto que é corrupto se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corrupto se revestir da incorruptibilidade, e quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Aí nós vamos gritar, aí nós vamos colocar de pé, pastor Marcos, e vamos gritar de frente com a morte, e vamos afrontá-la, dizendo assim: aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Tu não tem mais poder contra a minha vida. Está chegando o dia, irmão, está chegando o dia de nós batermos de frente com ela e dizer assim: Jesus me transformou, tem um corpo glorificado, porque assim como ele subiu, ele vai descer. E quando ele descer, a Bíblia diz que assim como ele é, Aleluia. nós o seremos. Eu creio, Jesus. Como, pastor? Tendo um corpo glorificado. Meu Deus. Sabe o que os homens mais temem hoje? A morte. Ninguém quer. Ninguém quer morrer. Ninguém quer ficar velho. Ninguém quer produtos de beleza. Quer ir para o céu, irmão? Não, ainda não. Eu tenho algumas coisas para resolver. Oh, Deus. Quer ir hoje? É hoje, Jesus. Não, hoje não. Eu preciso terminar a faculdade. Eu preciso criar meus filhos. Oh, Jesus. Ninguém quer. Tem medo. Medo. Mas está chegando o dia. Está chegando o dia. Aleluia. Santo, poderoso Deus. A minha mãe partiu para a eternidade. Eu fui para Brasília sepultar minha mãe. Sabe o que aconteceu? Quando eu pisei os meus pés no cemitério, eu ouvi uma gargalhada do inimigo dizer assim: aqui é meu trono. É aqui que todos se rendem a mim.
é aqui que eu sou glorificado. E quando eu ouvir essa voz e me entristeci, o Espírito Santo me disse: levanta a cabeça, rapaz, diga para ele que será também aqui que ele terá o seu final. Porque será aqui, quando Jesus descer com as nuvens, é aqui neste mesmo lugar que as sepulturas se abrirão. É aqui neste mesmo lugar que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. A igreja que estará na terra vai ter o privilégio de ver seus parentes se levantando, as sepulturas se abrindo, e eles subindo em glória. E logo depois também nós subimos. E aí nós vamos gritar dizendo assim: aonde está a morte, a tua vitória? Tragada foi a morte na vitória. Aleluia, Deus. Oh, glória. Você está entendendo por que é que a igreja se alegra tanto com a promessa de Jesus retornar? Oh, glória, meu Deus. Porque será glorioso. Aleluia, Jesus. Será glorioso. Paulo disse que os teus olhos não viram, os teus ouvidos ouviram, nem subiu ao teu coração, é o que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam. Pastor, qual é o tema? Não tardará e todo olho verá o que há que vir. Vai cumprir isso aqui? Vai, pastor. Vai. Mas depois que a igreja for retirada dessa terra. Até porque, dessa vez que ele vir, nem todos o verão. Nem todos o verão. Somente aqueles que querem viver sua vida segundo a palavra de Deus. Somente estes o verão. Somente estes contemplarão a sua segunda vida. Somente aqueles que fazem parte daqueles que estavam. E ele diz: porque estáis atônitos olhando para cima, este Jesus que viste subir há de descer outra vez. Aleluia. Ele está voltando. Nós estamos vivendo, irmãos, um período de um sono. Nós estamos vivendo um período profético chamado sono espiritual. Pastor, eu quero prova. Quer prova? Olha para o que as irmãs fizeram aqui. Mateus capítulo 25, a Bíblia nos conta uma parábola de 10 virgens. Foi encenado aqui. Eram quantas? 10. 5 dormiram. Foi só 5 que dormiu? Tá vendo como as irmãs estão bom de Bíblia? Não foram 5 que dormiram. Foram todas 10. Nós estamos vivendo, o número 10 na Bíblia fala de totalidade. E quando o número 10 está sendo referido em Mateus capítulo 25, Deus está falando da totalidade da igreja. Oh, Deus. Nós estamos vivendo no período profético chamado sono espiritual. Que sono, pastor? O mesmo sono do profeta Jonas, que desceu ao fundo do porão, e a Bíblia diz que Jonas dormia. Enquanto o barco estava balançando, a tempestade estava soprando, Jonas estava dormindo. Oh, Deus. Nós estamos vivendo o período em que a igreja dorme. Pastor, mas eu estou acordado, estou até com sono, mas ouvindo o Senhor gritando aí, eu estou acordado. Eu não estou falando de sono físico, a Bíblia está falando de sono espiritual. A igreja vive o sono espiritual nos dias atuais. Pastor, me dá prova. As coisas estão acontecendo, as profecias estão se cumprindo debaixo do nosso nariz e nós não estamos percebendo. O mundo está um caos e nós não estamos percebendo. Pastor, me dá mais prova. Te dou.
Quem já assistiu um filme aqui chamado Titanic? É um sinal claro. Pastor, um filme mostra. A história conta que o navio bateu, o seu casco furou, o povo que estava dentro sentiu, porém o tripulante que estava disse: não é nada, fiquem tranquilos, não está acontecendo nada, fiquem tranquilos, voltem a beber, voltem a prostituir, adulterar, voltem a fazer tudo o que vocês estavam fazendo, porque está tudo sob controle. Mas não estava sob controle, o navio estava afundando. Pastor, e o que tem a ver isso com a pregação? O que tem a ver isso com o evangelho? O que tem a ver isto com a Bíblia? O que tem a ver isto com este mundo? O que tem a ver? Eu te explico. Este mundo está afundando, este mundo está funilando, nós estamos caminhando para o caos, mas o inimigo das nossas almas, o inimigo da sua alma está te dizendo assim, que nada, rapaz, vai curtir sua vida, que negócio de igreja o quê? Que negócio de evangelho o quê? Vai curtir sua vida, continua fazendo o que você está fazendo, vai dar tempo, continua, dá tempo ainda, não volta agora para o evangelho não, continua desviado. O tripulante deste mundo, chamado inimigo, está enganando muitas vidas, mas o barco está afundando. Oh Deus. Fez a promessa, não falha. O que fez a promessa, cumpre. O que fez a promessa, não tarda. O que fez a promessa é fiel para cumprir. E Ele está voltando. Se você crê que Jesus está voltando, Ele vai voltar. Agora, se você não crê que Ele está voltando, Ele vai voltar da mesma forma. Por isso, o meu conselho para você aqui nessa noite é: comece a crer, comece a ouvir, comece a dar crédito, comece a mudar a tua vida, comece a mudar a tua história, porque evangelho é para isso, é para mudar, evangelho é para transformar. Aleluia, Deus. Evangelho não é para É irritar. a tua palavra, Senhor. Vou repetir. Maravilhosa, Deus. Evangelho não é para irritar. Pastor, me dá uma prova de que o evangelho não é para irritar. Jesus estava pregando, irmão Genival, e um jovem chegou para ele e disse assim: Jesus, deixa eu te seguir. Jesus olhou para ele e disse: ei jovem, as aves têm ninhos, as raposas covis. Jesus estava dizendo: olha jovem, os passarinhos e as raposas estão melhor do que eu, porque as aves têm ninho, as raposas têm covil, porém eu não tenho nem onde reclinar a cabeça. Jesus disse: eu não tenho travesseiro nem para dormir. Jesus, quando dormiu no barco, Jesus colocou, irmão, na popa do barco, não tinha nem travesseiro para ele dormir. Aleluia, Jesus. E aí tem gente que diz assim: mas Jesus era pobre. Sim. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, Paulo disse assim: Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que na sua pobreza nós nos tornássemos os homens mais ricos da face da terra. Sabe o que Jesus fez? Sabe o que Jesus fez? Jesus, sendo Deus, se fez homem, para que nós, sendo homem, nos tornássemos filhos de Deus. Aonde, pastor? João capítulo 1, verso 11 e verso 12. Jesus disse assim: ele veio para o que era seu, e os seus não quiseram, mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, deixa eu te seguir. Não. As aves têm ninho, as raposas covil. Se você quer me seguir, porque Jesus sonda coração, viu, irmão? Enquanto eu prego aqui, a palavra está sondando corações. Aleluia, Jesus. Pastor, me dá prova, porque a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. É apta para discernir pensamentos. Ela é poderosa para dividir corpo, alma e espírito, e vai até a divisão da alma. Oh, aleluia, Jesus. Enquanto eu prego, a palavra está caminhando, porque ela é viva, é eficaz, é mais cortante do que espada. Aleluia, Jesus. E aí ele disse: Jesus, deixa eu te... Não, porque
Porque se você quer me seguir achando que vai ter uma vida financeira boa, se você quer me seguir achando que vai irrigar, Jesus disse, não precisa me seguir, se é para isso. Jesus estava dizendo, o evangelho não é para enriquecer, evangelho é para levar para o céu, evangelho é para trazer salvação, evangelho é para trazer paz aonde há guerra, evangelho é para trazer saúde no teu lar, o evangelho é para trazer a esperança, o evangelho é para trazer teu filho que está nas drogas, o evangelho é para transformar teu esposo que está na bebida, o evangelho é para mudar tua história, é para mudar tua casa, é para mudar tua família, é para mudar tua vida. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Eu acho que Jesus já está terminando o que ele tinha para falar. Glória a Deus. Aleluia. Claro, né? Aleluia. 9:53. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Se não disser amém, eu não termino. Não é isso que acha. E Jesus já está caminhando. Deve ser daí. Eu te faço rir para trazer sua atenção para a palavra. Para trazer. Porque Jesus prometeu que ele vai voltar. Pastor, tem prova na Bíblia de que Jesus vai voltar? Tem, inúmeras. Fala para mim alguns, pastor. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus disse que iria voltar, sim ou não? Nós não sabemos o dia e nem? Não sabemos o dia e nem? Pois fique pronto, porque pode ser agora. Oh Deus vivo, aleluia. A gente poderia ouvir um bocado de glória, aleluia. Pode ser agora. Oh glória, Jesus. Pode ser agora. E ele disse que iria voltar, nós não sabemos dia nem hora. Não sabemos. E o céu não é o nosso único objetivo, irmão. Nós temos trabalho aqui ainda. Jesus disse no Evangelho de João, capítulo número 9, verso 4. Jesus diz assim, trabalhar enquanto é dia. Trabalhar enquanto é?